Muitas vezes ele quer usar de estratégia, primeiramente, tirar você da casa de Deus. Segundo, destruir a tua família. Porque ele sabe que se teu casamento for destruído, se teus filhos estiverem, você não tem nem paz. Muitas vezes as pessoas são destruídas espiritualmente falando, através de casamento. Quando o casamento é destruído, meu irmão, a área espiritual, ela é muito abalada. Versículo 7. Eu vou ler versículos 6 e 7. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Gostaria aqui que algum soldado trouxesse água aqui para mim, que senão o soldado vai cair no meio do... Amém? Tiraram até um negócio aqui para botar água ali, meu. Um pezinho. Ah, tá para ali. Para ali. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. É um texto que já foi até citado aqui, se eu não me engano. Eu ouvi alguém citando esse texto aqui, acho que no início. Eu vou estar falando de algumas coisas Aleluia, aqui. Jesus. Responsabilidade de um soldado de Cristo. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Eu vou estar lendo. Todos acharam? Amém. Vou estar lendo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Santo Deus e amado Pai. Deus maravilhoso, Deus tremendo, Criador dos céus e da terra. Te peço humildemente, Senhor, toma minha mente e os meus lábios e fala com a tua noiva. Fala, Pai, com cada homem aqui, Pai, que o Senhor possa estar falando ao coração, que não seja a minha vontade, que não seja o meu querer, nem o querer da tua noiva, mas que seja o teu querer, Pai, porque essa igreja é tua, Pai. Este povo é teu. O Senhor comprou as nossas vidas com o mais alto preço, o preço do sangue do seu Filho. Por isso, Deus, aqui quem manda é o Senhor. Aleluia, Fazes Jesus. o que tu Glória queres, a Pai. Deus. Em nome de Jesus. Quantos creem e concordam? Aplausos no nome do nosso Deus. Isso pode, se não quiser se sentar lá. E vou estar falando de algumas coisas, irmãos, né,
falando um pouco aqui sobre a vida de Paulo e de como nós devemos, né, proceder, porque você querendo ou não, você está numa guerra. Talvez a guerra que nós vivemos hoje seja bem diferente da guerra da época de Davi, talvez não, com certeza, era uma guerra diferente ali, mas não se preocupe que por mais que seja diferente, não é menos perigosa, não é... Aleluia, Jesus. Não pense que é uma guerra menos sangrenta, porque muitas pessoas estão ficando na caminhada. Muitas pessoas estão perdendo a fé, como Paulo fala aqui, né? Guardei a fé. Ele fala, eu guardei a fé, mas muitos na caminhada, muitos soldados estão ficando para trás, muitos estão morrendo espiritualmente. E nós vivemos uma guerra, sim, irmãos, e muito, muito perigosa. Muito perigosa. Só que muitos dos soldados estão fracos. Primeiramente, irmãos, eu quero que você abra comigo aqui em Efésios capítulo 6. O tema aqui desse louvor, o último louvor aqui, Efésios capítulo 6. Eu gostaria que você deixasse aberto aqui que o bom soldado, irmãos, primeira coisa, ele tem que conhecer a arma. Amém. Porque se o soldado não tem arma, é um soldado fraco. Se o soldado não anda armado, não tem, pelo menos na guerra, não vai ter nenhum êxito. Não vai amedrontar ninguém. Um soldado desarmado, irmãos, ele não pode fazer nada. Porque no meio de uma guerra, você tem que estar armado. Você tem que estar preparado, você tem que ser um soldado forte. No mundo, né, a gente vê os soldados, eles se preparam. Quantos assistiram aquele filme Tropa de Elite ali? A gente vê ali a preparação ali. É algo surreal, né? Algumas pessoas dizem que é assim mesmo, tem pessoas que dizem que é até pior, né? Comer aquelas comidas. Eu nunca fiz. Realmente eu não sei do que eu estou falando, sobre se é ou não. Talvez se alguém fez aqui, passou por esse processo, possa esclarecer melhor. Mas por alguns relatos, as pessoas dizem que é daquela forma mesmo, né? Principalmente para entrar no BOPE, diz que é muito, muito cruel mesmo. A maioria desiste na metade, porque só a preparação já requer muito trabalho. A gente vê ali o próprio Capitão Nascimento dizendo, pede para sair, né? Pede para sair 06. E o 06 lá tinha que pedir para desistir mesmo, né? E realmente é algo assim para preparar mesmo. Por isso, irmãos, muitas vezes você não entende as lutas e as dificuldades na vida, mas muitas vezes é o próprio Deus preparando os soldados de Deus. Aleluia. Porque, meu irmão, soldado que não passa por luta é soldado fraco. Não tem vitória, nunca passou por luta. Soldado tem que passar por luta, por dificuldade, até para ter testemunho. É o tratamento de Deus. Então, meu irmão, entenda, é um trabalhar de Deus. É por isso que Romanos 8:28 fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo. Então, meu irmão, a luta na tua vida está cooperando para o teu bem, está te fortalecendo, está te preparando ou te chamando para preparação. Aí a gente vê aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10, a primeira coisa que ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do vosso poder. A primeira coisa, a gente tem que se fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Versículo 12, eu quero entrar aqui, que ele fala assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A diferença é que na guerra que nós vivemos, a nossa luta não é contra seres humanos. A gente não luta contra os filisteus, contra os jebuseus. A gente não luta contra o homem.
A nossa luta é contra os principados, as potestades. A nossa luta é espiritual. Então, irmãos, não adianta você... A gente ensinou aqui, tudo isso foi um teatro, mas a nossa luta não é com músculo, não é em academia que você vai se fortalecer, porque a nossa luta não é contra os seres humanos. Você não vai para um MMA, você não vai lutar, você não vai mesmo para o Iraque. A sua luta não é essa. Então a sua arma não pode ser carnal, porque a nossa luta é espiritual. Então não adianta você ter revólver, arma em casa, não adianta você estar malhando, ser igual o Hulk, não importa, isso aí não quer dizer que você está armado. Às vezes é o contrário, às vezes. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, então nós temos que estar preparados, preparados. E quais são as nossas armas? Eu vou falar de algumas armas, mas eu quero falar também do que o inimigo está fazendo para destruir o povo de Deus, os soldados de Deus. Quais são as armadilhas de Deus? Depois eu encerro. Mas eu vou falar aqui, eu vou correr, irmãos, porque isso aqui é uma mensagem que eu tenho sobre as armas espirituais. Então eu vou dar uma pincelada aqui, eu não vou explicar muito, porque eu acredito que todos aqui já saibam, mas é somente para a gente entender quais são as nossas armas. Aleluia. Amém? Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 13 fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A primeira arma do soldado de Cristo, ele tem que ser verdadeiro. Ele não pode mentir, porque a partir do momento em que você mente, você já perde uma das armaduras de Cristo sobre a sua vida. Você abre uma brecha e Satanás bagunça. Então, se você quer ser um soldado forte, aprenda a não mentir. Porque a mentira, irmãos, para você ter uma ideia, ela é tão sutil que até alguns líderes dizem que é um pecado pequeno. Não nessa igreja e nem nesse ministério. Amém. Mas Aleluia, tem gente que acredita sim, que é um pecado. Eu já escutei isso de um líder, que ele falava assim: a mentira é um pecadinho. Só que não é isso que a Bíblia fala. Para você ter uma ideia de como a mentira é algo tão sério, a Bíblia fala que nenhum mentiroso herdará o reino dos céus. Nenhum. Então não há diferença de mentira pequena, mentira grande. Mas eu estava esperando uma armadura aqui de revólver. Meu irmão, a nossa luta não é carnal. A nossa luta é espiritual. Então preste atenção. Fazia que nem um mudinho aqui. Pega essa visão. Pega essa visão. É o mudinho. Vocês não viram? O mudinho estava até falando aqui. Pega essa visão. Meu irmão, a nossa luta, ela é espiritual. Então, primeira coisa, você tem que ser um homem verdadeiro. Um verdadeiro soldado. Ele não vive com mentira. Mente na fábrica, mente para a esposa, mente para fulano, mente para ciclano, mente para... Meu Deus do céu. A mentira provém de Satanás. Ele é o criador da mentira. Eu tenho falado aqui, meu irmão, já falei, tem uma mensagem que eu prego só sobre as 7 coisas que Deus odeia, que fica ali em Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16. Deus fala assim: 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina. Nessas 7 coisas, por 2 vezes Deus fala: uma, língua mentirosa e testemunha falsa. Você tem uma ideia de como Deus repreende a mentira? Naquela passagem muito conhecida de Atos capítulo 5, quando Safira e Anania venderam seus bens e foram oferecer para Deus, só que eles reteram uma parte. Eu também já ouvi isso, muitas pessoas falando: olha, na hora de dizimar, na hora de ofertar, tirando aquilo como se fosse oferta e dízimo. Mas ali Pedro não repreende a oferta, nem o dízimo, nem nada disso. Quando Pedro fala assim mesmo: olha, não era teu, por que não ficou para ti? O problema ali, meu irmão, não era o bem. O problema ali era a mentira.
Aí Pedro fala assim mesmo: você não mentistes ao homem, você mentiste ao Espírito Santo de Deus, e caiu e expirou na mesma hora. Irmãos, toda pessoa que mente é fraco, é um fraco soldado. Qualquer tipo de mentira. Então eu quero ser forte, eu quero ser um soldado que vou combater o bom combate. Assim como Paulo fala ali, combati o bom combate. Então, meu irmão, comece a ser verdadeiro, doa o que doer. E Satanás, ele é sujo, irmão. Uma das armadilhas, ele coloca você em situação que você, às vezes, se você não tiver atento, você mente. Satanás é muito sujo, meu irmão. Ele tanto sabe da importância de você mentir para abrir uma brecha na tua vida, para te destruir família, casamento, que ele provoca situações, às vezes no trabalho. Você está trabalhando ali, aí você fez uma coisa errada, não quer que nem descubra, daqui a pouco Satanás já chama o parente dele lá, o amigo, sei lá, aí ele fala: quem fez isso? O cara já sabe, mas ele quer que você minta. Ele já sabe. Já dá uma oportunidade, porque Satanás quer ver você mentindo. Porque quando você mente, você se torna fraco. Você perde uma das suas armaduras. Como ele fala aqui, olha aqui, tomai toda a armadura, ele fala assim: cingindo os vossos lombos. Alguns podem dizer assim: mas essa verdade aqui não é a espada? Não, meu irmão, lá na frente ele vai falar que a espada, a verdade é a espada do Espírito. É outra, a palavra de Deus. Alguns podem dizer assim: mas não é a palavra de Deus essa verdade? Não, essa verdade aqui ele está falando de uma pessoa verdadeira. Não é, porque a Bíblia também, ela fala assim, João 17, santifica-te na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí alguns podem dizer: mas essa verdade pode ser a palavra de Deus. Mais na frente ele vai falar sobre isso. Por isso ele não ia poder falar duas vezes na mesma coisa, relatando algumas armaduras de Deus. Amém? Então seja verdadeiros, vestindo a couraça da justiça. Seja uma pessoa justa. Seja uma pessoa justa, meu. Isso tudo é armadura, pessoa justa. Sabe, muitas vezes a gente é injusto com os nossos filhos. Às vezes a gente é injusto até com as nossas esposas. Eu vou dar uma situação aqui que a gente vê muito. Sabe, talvez você não entenda, mas você tem que procurar ser justo. Às vezes a gente trata melhor os de fora do que os de casa. Brincou. É verdade, irmãos. Às vezes o marido é muito amigo de irmãs, mas a esposa trata igual. Vamos ser justos. Você tem que honrar primeiro a sua esposa. Amém. Tem gente honrando mais o pessoal de fora, trata bem, é carinhoso, mas quando é com os filhos, meu Deus do céu. Eu não estou falando para você ser bruto com os outros da rua, não. Mas vamos dar honra a quem tem honra, quem está lá do lado da tua cama, quem te ora pela tua vida, quem está ali, sabe, batalhando para você estar. É a tua esposa, é os teus filhos, é a tua família, meu irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vou passar aqui um pouco mais. Calçando os pés com a preparação do Evangelho. Isso aqui, irmãos, é você estar guiado pelo Espírito Santo de Deus. É você estar onde Deus quer que você esteja. Amém. É você estar preparado. Você está na guerra, mas é Deus que te enviou. Sabe, foi feito um teatro aqui. O soldado deu uma ordem. Por que foi abatido um dos soldados? Porque não obedeceu a ordem e estava andando sozinho no lugar que não era para andar. Muitas vezes somos nós. Às vezes a gente tiramos um pretexto de que eu vou fazer a obra. Só que Deus não mandou. Estou falando. Às vezes vai para o Brasil. Tem muita gente que fala: não, eu vou pregar. Meu irmão, que tem de profeta lá no Brasil? Será que tem que ser você? Eu te garanto que aqui tem mais necessidade. Porque tem gente que acha: não, eu vou para o Brasil porque a minha família... Eu estou cansado de ver gente indo para o Brasil quando vê, tá lá no Facebook com uma cerveja na mão. Porque não saiu na direção de Deus.
não andou com o calçado da preparação do Evangelho. É presa fácil. Você não ter o calçado é você não andar na direção de Deus. Você não andar conforme Deus quer que você ande. Às vezes a pessoa quer, eu vou evangelizar lá no Sunac. Vai evangelizar o Satanás, rapaz. Eu vou evangelizar a casa da irmã sozinha lá. Você está querendo evangelizar o diabo. Mas não, isso não é direção de Deus não, meu irmão. Direção de Deus é você pegar a tua esposa. Se não tiver esposa, pega mulheres e homens de Deus e vamos lá evangelizar. Se for direção de Deus. Agora o negócio de querer evangelizar sozinho. Ah, meu. Não vem com esse negócio não. Você já perdeu o calçado da preparação do Evangelho. Você já está fora da direção de Deus. Você já é algo fácil. Tenha a direção de Deus. Seja um soldado de Cristo. Não é você que manda. Não, eu vou porque eu mando. Meu Deus, nós somos servos de Deus. Deus comprou a nossa vida. Aleluia, não é você Jesus. que manda, não. Quem manda é Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem muito cristão que acha, eu mando na minha vida. Eu já falei isso aqui algumas vezes, do Salmo de número 23. Muita gente quer o nada me faltará. Mas poucos querem o Senhor é o meu pastor. Porque a Bíblia começa assim, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Primeira coisa, meu irmão, tu tem que entender que se Deus é o teu pastor, Ele que manda. A ovelha não tem voz ativa com o pastor. A ovelha faz o que o pastor manda. Amém. Então é assim, Aleluia, meu irmão. Deus Jesus. é o meu pastor. Amém. Ele que manda. Glória a Deus. Se Ele quiser que eu vá pregar o Evangelho na África, eu vou. Se Ele quiser que eu vá pregar nos Estados Unidos, eu vou. Mas se Ele não quiser, Ele quiser que eu fique aqui no Japão, eu fico. Porque quem manda é Ele. E o servo e o soldado obediente obedece. Aleluia, Jesus. Porque se você não obedece, você já está fora da direção de Deus e é o que Satanás quer. Eu já vi isso acontecer. Lembro agora um jovem pregando nas igrejas, do nosso ministério, sendo bem usado por Deus. Aí Satanás começou a usar o parente dele. Começou a usar. Falou, vamos para o Brasil. Aí eu perguntei para ele. A gente levantou como diácono na igreja. Hoje já não congrega mais. Aí eu perguntei para ele, é de Deus essa tua ida para o Brasil? Você está tão no início. Ele era viciado em drogas, tinha saído das drogas. Estava levantando no Evangelho, firme, estava ali. Mas Satanás, ele quis tirar o calçado da preparação do Evangelho. Começou a usar pessoas, dizendo, olha, vai para o Brasil. Lá tem um serviço de tradutor de R$2.000. Lá tem isso. O pai da menina que ele ia casar, ou já tinha casado, eu não lembro a época, já tinha casado. Falou, olha, tem um apartamento lá, tem até piscina. Eu te dou o apartamento, tem serviço, tem... Rapaz, Satanás ofereceu um banquete para tirar ele da direção de Deus. E ele caiu. Eu lembro que até no último momento eu sentei com ele no Saizeria. Eu falei, cara, não é de Deus essa tua ida. Aí ele falou assim mesmo para mim, eu sei que não é de Deus. Deus já falou comigo, já usou a vida do pastor Júlio, já usou a tua vida e já usou a minha vida para falar que não é de Deus eu ir. Eu falei, como é que tu vai? Já comprei a passagem. Eu falei, manda essa passagem pro inferno, meu irmão. Ele falou, já comprei a passagem, agora não tem mais jeito, pastor, eu vou. Então vai. Não deu outro. Em pouco tempo, a mulher que foi uma das pessoas que mais incentivou ele aí, liga pra gente, de lá do Brasil. Pastor, pelo amor de Deus, ora, o meu, não ia falar o nome da bênção, o meu amigo, o abençoado aqui já está querendo me trair, já quer me largar, já não quer mais saber de mim. A minha mãe encontrou um taruto de maconha dentro da gaveta dele. Pastor, me ajuda em oração. Saiu da direção de Deus. Perdeu a preparação do Evangelho, meu irmão. O calçado da preparação do Evangelho. Soldado, não saia da direção de Deus. Aleluia, Jesus. Senão Glória a você é Deus. abatido. Senão você é ferido. Senão você perde a guerra. Tem muito soldado que perde a guerra porque não sabe ser submisso. Não tem uma submissão. Acha que os pastores estão aqui passando férias. Não querem nem saber do conselho do pastor quando vê já toma a decisão. Querem nem saber. Pastor pra quê, meu irmão? Já tomou uma decisão, aí quebra a cara. Se destrói casamento, destrói família. Porque não
não tem o calçado da preparação do Evangelho. Soldado de Deus, revista-se. Aleluia, Em nome de Jesus. Jesus. Glória a Vamos correr, Deus. irmão. Aleluia, Jesus. Tomando sobre tudo. Eu vou correr um pouquinho aqui. Eu sei que tem uns irmãos já aqui. Não que seja carnal, mas já está na carne. Tô brincando, irmão. Doido para comer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé. Outra arma que nós temos é o escudo da fé. É a fé, meu irmão. Você vê que Paulo ele fala, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e... Você está entendendo a importância de você guardar a fé? Sabe por quê, meu irmão? O inimigo, ele tenta roubar a tua fé. Ele tenta te desanimar, ele tenta arrancar. Porque se você não tiver fé, a fé fala assim mesmo. Hebreus 11:6 fala assim mesmo. Sem fé, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele é galardoador dos que o buscam. Você tem que ter fé, meu irmão. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Então, Satanás ele tenta roubar a tua fé todo o tempo. Você nem imagina, mas você tem que guardar a fé, o escudo da fé. Porque todos os tempos Satanás está tentando destruir. Sabe como a fé vem? A fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a voz de Deus. Uma das coisas que Satanás quer é arrancar a tua fé. E às vezes, irmãos, a falta de você estar aqui em comunhão, ouvindo a voz de Deus, já é uma forma de você começar a perder a sua fé, começar a enfraquecer na fé. Eu conto um testemunho meu. Não vou nem falar de nada nem de ninguém, mas o meu. Eu contei há um pouco tempo atrás. Eu lembro que quando eu entrei no Evangelho, sabe, a gente entra naquele amor, aquela empolgação, tudo é novidade, tudo é bênção e tal. Me batizei, passei pelas águas. Aí eu falava assim mesmo para Deus, na época solteiro, eu falei, Deus, eu quero uma esposa e aí eu vou sossegar. Aí Deus me deu a esposa. Graças a Deus estou casado com ela há quase 17 anos. Amém. Aleluia, Jesus. Glória Mas a aí Deus. quando Deus me deu a esposa, eu achei, agora eu vou sossegar. E sosseguei mesmo. Eu alugava era de 10, 15, 20 filmes. Daquela época de DVD ainda. Você comprava o DVD pirata. Ó, já começando aí. Já começa o erro aí, né? Aí comprava aquele monte de DVD lá e ficava. Eu pegava final de semana todinho. E era muito filme. Aí eu falava, Luciana, não dá para mim ir para a igreja não. Tem muita coisa para fazer. Eu comecei a não ter mais tempo para ir para a casa de Deus. Eu comecei a ficar em casa, e era um filme, era 2 filmes, era 3 filmes, era 4 filmes. E aí quando eu fui ver, não, eu tô cansado. Eu estava cansado para ir para a casa de Deus. E eu te falo, a igreja que eu congregava nessa época era como daqui ali no trailer. Era muito próximo. Eu falava, não vou não, tô cansado. E aí eu comecei a não ir no culto, no 2, no 3, no 4. A fé foi só diminuindo. Não há alimento, não tem alimento. Aí eu tentava me alimentar às vezes por pregação. Na época não era tanto assim a internet, mas era DVD, eu tinha muito DVD. Aqueles pastores de renome, tinha muito. Silas Malafaia, Jorge Linhares, aquele Marcos Feliciano, tinha um monte. Aí eu comecei a falar, eu não estou indo na igreja, mas eu estou me alimentando aqui. Hoje é internet, mas naquela época era os DVD. Eu assisto uma pregação, esse cara prega melhor do que o meu pastor, e eu pensando, estou me alimentando. Mas comecei a cair. Porque quando Paulo fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ele não está falando de tu ouvir na internet, de tu ouvir DVD, de tu ouvir na tua casa. Ele está falando de tu ouvir na congregação. Porque até então não tinha isso. Então é na congregação, é o pastor pregando. E eu tenho falado, porque na internet a gente põe o que a gente quer ouvir. Aqui não, tu engole o que o pastor quer que tu coma. Que o pastor, o sumo pastor, né? Amém. Você não pode mudar a mensagem aqui não. Tá doendo, meu irmão, aguenta. É soldado ou não é? Pede para sair, você não vê. Aí então, irmãos, eu comecei DVD e tal, achando que estava me empolgando, que estava crescendo. Um dia, irmãos, assistindo uma reportagem do
Jô Soares, olha, até lembro que já contei esse testemunho. Jô Soares começou com um narrador de futebol lá, eles começaram a zombar de Cristo. E naquela época eu dava uma importância para a imprensa, eu achava que eles não iam mentir em rede nacional. Olha como eu era inocente, meu Deus do céu. Eu falei, aí eles começaram a falar sério assim mesmo, rapaz, esses atletas de Cristo, meu Deus do céu, aí começaram a zombar de Cristo, porque aí um falava assim mesmo, teve um goleiro que falou, não foi eu que agarrei, foi Cristo. Aí um daqueles que estava lá com o Jô Soares falou assim, como é que Cristo vai agarrar quem tem a mão furada? Aí riram dele, zombaram de Deus. Mas naquele momento eu não sei te explicar como, mas a minha fé já estava tão fraca que dependeu daqueles dois ali conversando. Ele falou assim mesmo, rapaz, quem acredita em Cristo só falta acreditar em Papai Noel. Aí acabou pra mim. Falei, é mesmo. Só falta eu acreditar em Papai Noel agora. Gente, eu virei um ateu durante um bom tempo. Eu não acreditava mais em Deus. Agora imagina, um cara batizado, estava na igreja, por causa que não guardou a fé, o escudo da fé, o cara caiu ao ponto de desacreditar em Deus. A importância de você estar aqui, meu. Aleluia, Jesus. Glória a Tem Deus. gente que não entende a importância de estar na casa de Deus. Acha que a internet é isso, é aquilo, eu vou me alimentar. Meu irmão, você não entende. Jesus Cristo veio fundar a igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É muito. A Bíblia ainda fala assim: não deixai as vossas congregações como é costume de alguns. Está no imperativo, é uma ordem. Se alguém tem alguma dúvida se você pode ficar em casa, meu irmão, a ordem é: não deixai as vossas congregações. Não tem apelo, não tem para onde ir. E aí tem gente brincando nessa área. Tem gente, sabe, que vive... e a gente tem que estar atento, meu irmão. Porque Satanás... Eu até estou perdendo a noção aqui do tempo. Mas é 2 horas, né, que acaba? É 2, né? Falar com o Rodrigo que está organizando. É 2, né, Rodrigo? 2 horas. Isso. Amém. Eu já estou terminando já. Eu ia falar aqui, mas eu já vou... Eu ia separar aqui sobre Satanás, o que ele tem feito para destruir, mas eu já vou entrar agora aqui, nessa da fé. E uma das coisas é, irmãos, tirar o crente da igreja. É uma das armadilhas de Satanás. É bem verdade que tem uns que estão aqui dentro, não estou falando para todos não, mas estão desconvertidos. Mas ele sabe que se você estiver fora do culto, a fé vai acabar, uma hora acaba. Ele sabe que ele te tirando da presença, você é uma pessoa fraca. Você saindo do meio, por isso que a Bíblia fala, é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, não há quem levante. É melhor ser 2, é melhor nós sermos unidos, é melhor nós estarmos juntos. A importância de você estar na igreja. E Satanás sabe disso. Ele tem investido pesado. Na época que começou a crise, eu falei assim mesmo. Nem começou esse negócio de Covid. Eu falei, preste atenção, isso é uma armadilha de Satanás. Eu comentei aqui. E se Satanás perceber que isso vai tirar muita gente da igreja, ele vai começar a colocar. Na época eu falei o Covid-19, o Covid-21, o Covid-22. Só que ele não fez isso, mas tem outras mutações aí. A gente só está vendo isso. Tem mutação, só mudou o nome. Mas tem um monte de mutação aí. Porque ele conseguiu parar a igreja. Coisa que, na época que os apóstolos saíram, quando ele saiu para perseguir a igreja, em vez dele parar a igreja, ele fez aumentar a igreja. Porque enquanto o pessoal estava saindo, estava montando igreja, estava evangelizando, estava fazendo a obra. Então o plano de Satanás, que era destruir a igreja, foi pela culatra. Por quê? A igreja se expandiu. Porque o povo estava ali em Israel, eles estavam acomodados. Estava ali. Aí eu creio que até Deus permitiu, vai lá. Aí Paulo, com a equipe dele lá, na época Paulo endemoniado, começou a perseguir a igreja até os confins da terra. E a igreja foi... Só que, em vez da igreja diminuir, a igreja cresceu. Porque saiu... As pessoas iam saindo pregando o evangelho. E a igreja foi crescendo pela Europa. Aleluia. Só que nos dias atuais, esse negócio do Covid aí, irmão, o que teve de igreja aqui fechou. O que teve de igreja aqui parou. O que teve de irmãos que deixaram de congregar.
que no meio pegou aquela oportunidade para, eu vou me proteger. Meu irmão, que adianta tu te proteger do Covid e ir para o inferno? E que lucro é esse? Ah, eu me protegi do Covid, mas aí vou passar a eternidade no inferno. Que lucro é esse? Que soldado é esse que tem medo da batalha? Que soldado é esse que tem medo da morte? Meu irmão, soldado de crente, de Cristo, a morte é lucro. Amém. A morte é lucro. Aleluia, Jesus. Soldado que tem medo de morrer, melhor nem vir, fica em casa. Porque os homens de antigamente, meu Deus do céu, você vai ver a história do Coliseu, eles pegavam famílias, aí eles pegavam os filhos, mandavam na frente para ser comido pelos leões, e aí eles diziam assim mesmo: olha, nega Jesus, que eu vou salvar o teu filho. Nega, só quero que tu negue. Aí os soldados falavam assim mesmo: filho, não negava não, meu irmão. Abraçava o filho e falava: filho, daqui a pouco a gente se encontra com Cristo. Aleluia, Soldado. Jesus. Soldado de Cristo, meu irmão. Eu vejo hoje em dia, meu irmão, perdão, mas a Bíblia fala: se te mostrares frouxo no dia da peleja, a tua força será pequena. O que eu vejo de pessoas com medo de sair, medo disso, medo daquilo, só não tem medo do inferno. É incrível isso. E é o que a gente tem que ter medo. O nosso medo, meu irmão, não é de morrer não, porque o crente não morre. Ele passa de uma vida aqui para uma melhor. A morte para o cristão é lucro. Aleluia, Jesus. A morte para o Glória cristão, a meu irmão, Deus. é glória a Deus, olha. Agora, para aqueles soldados que não estão preparados para isso, aí, desculpa, pode tirar a farda. Se você tem parado de vir na igreja por causa disso, tira a farda. Desculpa, amigo, você não é soldado. Soldado não para, nem com leão, nem com soldado, nem com exército, nem com os romanos, nem com os filisteus. Soldado baixa até o fim. Não vai ser uma Jesus. nem sei lá o que é isso, meu irmão. Não vai ser isso que vai te parar, não. Amém? Amém. Então, nada, porque Satanás tem tentado tirar você da casa de Deus. Tem tentado. E muita gente tem se deixado cair. Outra armadilha de Satanás, antes de eu terminar aqui com as armas, ele tem tentado destruir a nossa família. Sabia? Uma das coisas que ele quer destruir, às vezes, irmão, você acha assim: ah, ele quer me matar, ele quer fazer que nem ele fazia antigamente, porque ele pegava a pessoa da igreja e matava e jogava as feras. Ele não quer mais fazer isso. Muitas vezes ele quer usar de estratégia, primeiramente, tirar você da casa de Deus. Segundo, destruir a tua família. Porque ele sabe que se teu casamento for destruído, se teus filhos estiverem, você não tem nem paz. Muitas vezes as pessoas são destruídas espiritualmente falando, através de casamento. Quando o casamento é destruído, meu irmão, a área espiritual ela é muito abalada. Então Satanás já não está nem atacando direto, ele vai direto no casamento. Vai direto, meu irmão, no casamento. Vai direto nos filhos. E nós, como soldados, nós temos que estar atentos, meu irmão. Você é o soldado da sua casa, você é o sumo sacerdote. Aleluia, Jesus. Desculpa, irmão, que eu vou Glória a falar Deus. aqui, vai pegar um pouco pesado, mas eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de macho grande. Mas o que está faltando nas igrejas, não são todos, tem exceções, é soldados de Cristo. Porque eu tenho visto muita mulher, eu pastorei essa igreja aqui, e o que eu tenho visto de mulher aqui, meu irmão, que só faltava a calça, porque a mulher, ela pega a família pelo braço. É intercessão, é oração, é culto, são as primeiras a chegar, a arrumar, é preocupação, é durante a semana, tem que ter 24 horas as mulheres estão orando aqui, tem culto de intercessão aqui mesmo. Aleluia, Jesus. Mulher, se tiver 2 ou 3 Glória homens no a ministério da Deus. intercessão, é muito homem. Porque os homens, meu irmão, desculpa, só Jesus na casa. Você já ouviu falar alguma vez na vida de círculo de oração de homem?
só de mulher, né? Quem tiver mulher com saia, qualquer homem não precisa orar. Meu irmão, quem tem que orar é o homem. Aleluia. Eu sei que a mulher tem que orar também, mas a responsabilidade é do soldado, é do sumo sacerdote, é nossa. Aleluia. Meu irmão, se eu não tiver uma vida de oração, mais do que a minha esposa, eu tenho vergonha. Tenho vergonha. Vou ficar com vergonha diante dela. Falo, meu Deus, que marido é esse que não ora? Só ora para comer. Quando lembra? Que às vezes já ora na barriga. Que já comeu, ô Senhor, abençoa. Aqui, olha a vergonha.